Venho à tribuna nesse dia para tratar de dois assuntos que dizem respeito à sociedade brasileira, que dizem respeito à população do mundo, sobretudo às mulheres, senhor presidente. Primeiro, eu quero destacar o fato de que Cuba foi reconhecida pelas Nações Unidas. Cuba foi reconhecida pelas Nações Unidas como o primeiro país a eliminar, senador Collor, Vossa Excelência não sabe da alegria com que eu trago essa notícia, o primeiro país a eliminar a transmissão de HIV/AIDS de mãe para filho. Esse é um dado fundamental e um comunicado que foi feito à imprensa pela Organização Mundial da Saúde. Um comunicado que diz que hoje, foi do dia 30 de junho, de ontem, portanto, que no dia de ontem, o primeiro país do mundo a receber a validação pela Organização Mundial de Saúde de que eliminou a transferência mãe-filho de HIV e sífilis. A eliminação da transmissão do vírus é uma das maiores conquistas possíveis na saúde pública, disse Margaret Chan, diretora-geral da Organização Mundial de Saúde. Aí eu abro aspas, disse Margaret Chan. Esse é um passo importante na nossa longa luta contra o HIV e doenças sexualmente transmissíveis e um passo importante para uma vitória de uma geração livre da AIDS, acrescentou. Essa é uma celebração para Cuba e uma celebração para crianças e famílias em todo o mundo. Isso mostra que o fim da epidemia de AIDS é possível e esperamos que Cuba, que é o primeiro, que seja o primeiro de muitos países que vem buscar a validação que eles tenham concluído suas epidemias entre as crianças, disse Michel Sidbé, diretor executivo da UNAIDS. Senador Humberto, nós, Vossa Excelência, eu, assim como alguns deputados federais, nós que acompanhamos o ministro Quioro num congresso internacional sobre saúde pública, realizado recentemente em Cuba, para a gente essa é uma alegria muito grande, porque nós percebemos que no que pese, apesar de todas as dificuldades econômicas, políticas que o país enfrenta, nunca eles abandonaram os seus desafios de seguir construindo uma sociedade onde a população seja a absoluta prioridade. E nunca deixaram de perseguir avanços importantes, sobretudo na área da saúde, em todas as áreas sociais, mas a área da saúde é uma área que eles têm um apreço fenomenal, senhor presidente. E os indicadores da saúde pública em Cuba retratam exatamente esse grande esforço de uma população sofrida, de uma população pobre, de uma população que sofreu e está em vias de pôr fim a um embargo econômico que não foi o país que sofreu, mas a própria população. Então, depois de 50 anos de um embargo, de muitas dificuldades, um país pequeno como Cuba, sem ter uma economia radiante, sem serem grandes produtores de quase que nada, mas a grande geração de renda deles vem a partir da venda dos serviços, e serviços a partir da formação da população. Recentemente foi um grupo de senadores e deputados numa reunião do Parlatino em Cuba. E eles voltaram, assim, um pouco que surpresos pelo fato de que os serviços é uma das maiores fontes de renda de Cuba. Que serviços seriam esses? Serviços profissionais de médicos cubanos que atuam em vários países do mundo, de professores, Caetano, vocês, companheiros da FUP que aqui estão, de professores que atuam em vários países do mundo. É fato que muitos profissionais, engenheiros, médicos, odontólogos, eles não conseguem lá em Cuba trabalhar em suas profissões, buscam no mercado internacional, juntamente com o Estado de Cuba, e assim levar divisas para o país. Mas aqueles que ficam em Cuba, a gente percebe que motoristas de táxi, garçons, garçonetes, são todos pessoas que têm nível superior. E nós aqui no Brasil, um país dessa grandeza e riqueza que é a nossa nação, ainda buscamos um número mais expressivo na escolaridade e na formação da nossa gente. Portanto, senhor presidente, eu tenho aqui um longo
pronunciamento a respeito desse fato, que, digo, é importante para Cuba, mas é importante para todo mundo, porque há um esforço global no âmbito das Nações Unidas, no âmbito da Organização Mundial de Saúde, um esforço para cessar e impedir a transmissão entre mãe e filhos de HIV e de AIDS, que é algo assim terrível. E Cuba, sendo o primeiro país do mundo a alcançar esse feito, é algo que merece, de nossa parte, um registro e, muito mais do que isso, uma saudação ao governo e ao povo cubano. Porque a cada ano, senhor presidente, são cerca de 1,4 milhões de mulheres que vivem com HIV e que engravidam no mundo. E se a doença não for tratada, eles são entre 15% e 45%, as crianças que deverão nascer, têm chance entre 15% e 45% de serem contaminadas, tanto pelo vírus da HIV como a sífilis. Então, esse risco reduzido a menos de 1%, com o uso de antirretrovirais, com o uso de medicamentos, é algo que vem sendo buscado no mundo inteiro. E Cuba, essa pequena ilha, senhor presidente, é o primeiro país que alcança esse feito. Espero que, após Cuba, venham várias outras nações do mundo, inclusive nós, senhor presidente. Mas, senhor presidente, o outro assunto que me traz a essa tribuna, diz que falaria sobre duas questões relativas às mulheres, trata do movimento e da campanha desenvolvida pela ONU Mulheres, que é denominada He4She. He4She é a expressão na língua inglesa que significa eles por elas. O movimento Eles por Elas, He4She, de solidariedade das Nações Unidas, da ONU Mulheres, pela igualdade de gênero, ele foi lançado em setembro de 2014, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Criado pela ONU Mulheres, a entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres, o movimento é um esforço global para envolver homens e meninos na remoção de barreiras sociais e culturais que impedem as mulheres de atingir o seu potencial e ajudar homens e mulheres a modelarem juntos essa nova sociedade, essa sociedade onde a mulher não seja mais vítima de qualquer forma de discriminação. O alcance da igualdade de gênero requer uma abordagem inclusiva, que reconheça o papel fundamental dos homens e meninos como parceiros dos direitos das mulheres e detentores de necessidades próprias baseadas na obtenção desse equilíbrio. O movimento He4She, Eles por Elas, convoca homens e meninos como parceiros igualitários na elaboração e implementação de uma visão comum da igualdade de gênero que deverá beneficiar a humanidade. Nenhum país do mundo alcançou igualdade entre mulheres e homens, nem entre meninos e meninas, e as violações aos direitos das mulheres e meninas ainda são um ultraje. Por isso, temos que aproveitar as lições aprendidas e a certeza de que a igualdade a favor das mulheres leva ao progresso de todas e de todos. Temos que avançar com determinação e coragem. Isso disse Puzile Mamblo, que é a diretora executiva da ONU Mulheres. Desde o seu lançamento, centenas de milhares de homens de todo o mundo, incluindo chefes de estados e celebridades globais de todas as esferas, vêm assumindo um compromisso com a igualdade de gênero. Há alguns dias eu li uma importante matéria num dos jornais de nosso país, dando conta de que o canal de televisão GNT e o jornalista Marcelo Taz, assim como Astrid Fontenelle, estavam envolvidos e já tinham ingressado, já tinham se dispostos a desenvolver essa campanha no Brasil através do canal GNT. Nada mais é a campanha He4She, Eles por Elas, nada mais é do que a luta contra a discriminação desenvolvida não só por mulheres, mas desenvolvida por homens também, senador Collor de Mello, porque a gente tem dito que a luta pelo empoderamento das mulheres,
a luta contra a violência que as mulheres sofrem, a luta contra as diferenças que a sociedade ainda impõe às mulheres, e muitos são os exemplos. Um deles está no mundo do trabalho, onde as mulheres têm um maior nível de escolaridade do que os homens, mas ganham ainda quase 30% menos do que os homens, e ocupam os cargos mais precarizados, senhor presidente. Então, há muito tempo a gente vem dizendo que essa é uma luta que deva ser tratada não só por mulheres, mas por homens também, mesmo porque o machismo e a discriminação, ele não parte somente dos homens. Muitas vezes é a própria mulher, por uma carga cultural, de formação cultural, que muitas vezes, sem ter a plena convicção, acaba abraçando ideias e posicionamentos que são preconceituosos e que são discriminatórios em relação à mulher. A gente diz que existem diferenças entre homens e mulheres, diferenças naturais. Agora, nenhuma que justifique, por exemplo, o porquê a mulher ainda ganha menos no mercado de trabalho, porque a mulher ainda não tem espaço na representação política. Então, essa campanha, He for She, Eles por Elas, que é uma campanha mundial, eu não tenho dúvida nenhuma que nos ajudará muito nessa nova etapa e nesse novo momento da luta das mulheres por uma sociedade mais justa, por uma sociedade mais igualitária, onde todas as mulheres estejam livres dos preconceitos e da discriminação. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigada.